Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, tenham todos um ótimo início de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre The Vigil, O Despertar do Mal, filme de 2019 dirigido e escrito por Kate Thomas. Esse filme ele estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2019, só que aí o filme teve um lançamento limitado nos cinemas do Reino Unido, da Irlanda e da Nova Zelândia em julho de 2020. E aí, antes de ser lançado internacionalmente no dia 5 de agosto de 2020, ele foi depois lançado nos Estados Unidos apenas em fevereiro de 2021 pela IFC Midnight. Vale ressaltar que essa foi a estreia do Kate Thomas como realizador, foi a estreia dele como diretor, tá, em um longa-metragem, e ele e sua equipe focaram em criar uma atmosfera claustrofóbica, se aproveitando da ambientação, né, da casa, né. Boa parte da história, do enredo, do filme se passa em uma única casa, né, 95% do filme se passa no mesmo ambiente, uma casa localizada no Brooklyn, em Nova York, que é uma área conhecida pela sua grande comunidade judaica. E aí você tem também essa temática cultural, né, uma trama construída em torno do conceito de Shomer, né, que na cultura judaica é uma prática onde um guardião vigia um corpo recém-falecido durante a noite, basicamente. E aí o roteiro mistura esse conceito com o terror sobrenatural, né, com elementos específicos da demonologia judaica. E ao mesmo tempo o filme acaba abordando um pouco, né, de um trauma do passado do protagonista, o Yaakov, interpretado pelo David Davis, que entrega uma boa atuação até. E aí você vê que o filme mistura tudo isso, e o filme tem seus méritos por utilizar uma boa ambientação, né, uma fotografia que se aproveita de um ambiente com pouca luminosidade, e também o uso do som, tá? É muito bom o uso do som nesse filme para causar medo, tá? A mixagem, o design de som é excelente, tá? É um filme que ele é um pouco semelhante ao filme abordado no último vídeo, A Casa Sombria, que, como eu falei no último vídeo, é um filme que eu aprecio pelo design de som, pela ambientação, pela fotografia. O filme foca na luta psicológica da personagem, né, que passa por uma situação traumática e tenta esquecer isso a todo momento, mas ela não consegue, e o filme combina sonhos, né, visões com também lembranças, né? Porém, algumas decisões criativas do filme The Night House acabam comprometendo um pouco assim, né, do ponto de vista narrativo, mas é pouca coisa, é um filme que dá para apreciar. The Vigil é um filme parecido. A história acompanha Yaakov, interpretado por David Davis, um jovem que deixou recentemente uma comunidade judaica ortodoxa e busca apoio para se reintegrar à sociedade. Para ganhar dinheiro, ele aceita um trabalho noturno como shomer, uma prática judaica onde alguém vigia o corpo de um falecido até o funeral. Enquanto vigia o cadáver em uma casa sombria e isolada, Yaakov passa a ser assombrado por uma entidade maligna ligada ao passado da família do morto e aos próprios traumas de culpa de Yaakov. Uma coisa que eu noto nesse longa é o seguinte: a casa, que a princípio é bem iluminada, vai escurecendo com o passar do tempo, fazendo com que o ambiente, que era na medida do possível aconchegante, vá se tornando gradualmente cada vez mais claustrofóbico e repugnante. O jogo de sombras, a utilização de aparições fora do primeiro plano e os sonhos são muito bem utilizados aqui. O Kate Thomas, para esse filme, ele traz uma abordagem original, só que como a maioria dos longa-metragens de terror contemporâneo, ele também não deixa de lado o uso do jump scare, né, que é um elemento muito comum, né, no terror contemporâneo para causar medo, né. O medo, o terror, então, acaba sendo justificado através, né, do uso do jump scare, que é esse susto fácil, que ele pode sim ser efetivo quando bem utilizado, mas à medida em que um longa-metragem acaba abusando dele excessivamente, infelizmente, chega uma hora que vai perdendo o efeito e os jump scares vão sendo previsíveis. Só que aqui, assim como em A Casa Sombria, esse filme utiliza os jumpscares, só que ele também consegue sair desse clichê, percebe? E claro, você também tem aquele clichê muito conhecido, né, de, por exemplo, uma luz elétrica começa a piscar, indicando, dando sinais, né, que uma presença sobrenatural ou alguma atividade sobrenatural possivelmente esteja acontecendo, tá?
Então o filme tem esses clichês, só que o filme também consegue introduzir uma narrativa original e com a boa atuação do David Davis você consegue sentir, né, o desespero, a vulnerabilidade, né, do protagonista, e chega um momento que você vai questionando se os eventos são realmente sobrenaturais ou se tudo aquilo ali é fruto da sugestão, ou se é fruto apenas da mente, né, do protagonista. A história de Yakov é uma metáfora impactante para a luta interna que muitos de nós enfrentamos ao lidar com o passado e as culpas que carregamos. O filme mostra então como é importante encarar as nossas dores para seguir em frente. A atuação de Dave Davis como Yakov é brilhante, trazendo uma sensação de vulnerabilidade e desespero que é impressionante, e sem contar a direção de Kate Thomas, que é igualmente impressionante, que consegue criar uma atmosfera de tensão e suspense que é quase claustrofóbica. Bom, no início do filme, você tem o estabelecimento, né, do Yakov com outros personagens, né, com o elenco de apoio, né, ele interagindo com o grupo, só que todos esses personagens secundários, né, todo o elenco de apoio é descartável, né, a trama foca mesmo mais no Yakov, o personagem do David Davis, e na interação dele com a senhora Litvak, interpretada pela Lynn Cohen. Bom, pra mim o ponto baixo desse filme tá no terceiro ato. Pra mim o final ele não é muito satisfatório pra mim, porque a entidade ali que tá assombrando, né, tá criando aquelas alucinações e tá se mostrando algo grande demais pra ser vencido. A impressão que dá é que inicialmente parece uma ameaça difícil de lidar, mas o filme entrega uma resolução rápida demais e simples demais, que ameniza todo aquele tom de ameaça, né? De uma criatura que se demonstra poderosa demais. Pra mim, talvez seja o ponto baixo nesse filme, mas é um filme que tem um bom design de som, uma boa fotografia, é até que bem dirigido, tá? E é uma boa estreia do Kate Thomas como realizador, né? Como diretor em longa-metragens. Eu fecho The Video com a nota 6. Bom, vou fechando a minha análise por aqui, esse seria meu comentário. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. É um filme, no entanto, que dá pra ser apreciado. Enfim, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.